Olá, pessoal! Agora eu vou falar sobre algumas propriedades dos limites, tá? Então, a primeira propriedade que eu vou falar aqui é essa aqui. Se f de x for uma constante, tá? Se aqui é uma constante, então o limite dessa função f de x, quando x tende a qualquer valor, na verdade, eu coloquei aqui a, mas é qualquer valor, vai ser a própria constante, tá? A segunda propriedade é essa. Se eu tenho o limite de uma constante vezes uma função, quando x tende a A, eu posso colocar essa constante para fora, né? Então, isso é igual a constante vezes o limite da função f de x quando x tende a A. A terceira propriedade, muito utilizada, é que o limite da soma de duas funções, quando x tende a A, então x tende a um determinado valor para as duas funções, eu posso separar isso aqui na soma dos limites, tá? Então, isso vai ser limite de f de x quando x tende a A, mais limite de g de x quando x tende a A, tá? Então, x está tendendo ao mesmo valor para as duas funções. Poderia ter aqui uma subtração também, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo porque uma das funções poderia ser negativa também, né? Bom, a quarta propriedade é que o limite do produto de duas funções, quando x tende a A, é o produto dos limites também. Então, isso aqui é o limite de f de x quando x tende a A, vezes o limite da função g de x quando x tende a A, tá? Bom, tem mais algumas propriedades aqui. Então, próxima propriedade, essa aqui é uma propriedade importante, é que o limite, quando x tende a um determinado valor da razão de duas funções, eu posso também separar ela no limite da primeira função, quando x tende a A, sobre o limite da função do denominador, quando x tende a A. Só que aqui tem uma coisa que eu tenho que observar, tá? Então, a condição que eu tenho que observar é a seguinte: o que está aqui embaixo, aqui no denominador, esse limite aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, contanto que o limite que está aqui no denominador seja diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso ter nenhuma divisão por zero, né? Divisão por zero, quanto que é? Um número dividido por zero, ele não existe, né? Eu não posso ter esse tipo de coisa. A sexta propriedade é que o limite de uma função elevada a n, quando x tende a A, isso é a mesma coisa que o limite, quando x tende a A, dessa função, tudo isso elevado ao valor n, tá?
E essa última propriedade que eu vou falar aqui é essa, o limite da raiz enésima, né, de f de x quando x tende a A, é a mesma coisa que a raiz enésima do limite dessa função quando x tende a A, tá bom? Eu vou dar um exemplo, não usando essas propriedades, tá? Mas na prática, o que a gente faz? A gente vai, pura e simplesmente, substituir o valor para achar o limite, tá? Na verdade, a gente só vai se preocupar com isso quando der algum problema. Por exemplo, quando aparecer uma divisão por zero aqui embaixo, tá? Quando aparecer uma indeterminação, zero sobre zero, infinito sobre infinito, e nós vamos ver como lidar com isso mais para frente, tá? Mas, por enquanto, se eu tenho esse exemplo aqui, tá? O limite da raiz de x mais 5 sobre x menos 1, e eu quero calcular isso no limite quando x tende a menos 1, tá? Eu venho aqui e substituo os valores, tá? Em cima, quanto que vai dar? Em cima vai dar, como eu tô vendo, então, vamos começar embaixo, tá? Embaixo eu vou ter menos 1, menos 1. Quanto que é menos 1 sobre menos 1? Vai dar menos 2, tá? Então, aqui, em cima eu vou ter limite, quando x tende a menos 1, de raiz de menos 1 mais 5. E embaixo, eu tenho o limite, quando x tende a menos 1, de menos 1, menos 1, tá? Como embaixo não deu nenhum problema, isso aqui não é zero, né? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Em cima, eu tenho menos 1 mais 5, vai dar raiz de 4, né? Raiz de 4 é 2. Então, isso aqui é igual a menos 1, tá? Vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer um exemplo, limite. Vou fazer agora com uma raiz aqui embaixo. Uma raiz cúbica. Raiz cúbica de raiz cúbica de x tendendo a menos 8, e aqui eu coloco em cima, por exemplo, 2x mais 1, tá? Quanto que vai dar isso aqui? Bom, aí eu posso fazer assim por partes, mas uma dica é aqui embaixo você já faz o denominador. Quanto que é a raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica de menos 8 vai dar menos 2, certo? Se não deu zero no denominador, deu um número, você já pode continuar, você não precisa nem fazer a coisa tão passo a passo assim. Bom, aí aqui em cima vai dar quanto? Vai dar 2 vezes menos 8, dá menos 16, mais 1, menos 15. Então, aqui eu tenho menos dividido por menos, vai dar mais, 15 dividido por 2. Então, essa é 15 meios, né? É a minha resposta desse limite. Tá bom, gente? Então, essa é a maneira como vocês vão fazer limite. Façam passo a passo e continuem nos exercícios aí. Façam bastante exercícios. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.